Vou começar minha entrevista apresentando a minha convidada como modelo, atriz, empresária e agora ativista. Prazer estar com você aqui, Luísa. Prazer estar com você também. E eu gostaria que você me contasse um pouquinho da sua história. Você é sul-mato-grossense, nasceu em Itaporã, é isso? Na verdade, eu nasci próximo a Itaporã, num sítio. Meu pai era lavrador, minha mãe dona de casa. Meu pai plantava o que nós comíamos, minha mãe costurava o que nós vestíamos. Aí, aos 7 anos de idade, fui morar em Itaporã. Aos 6 anos de idade, mais ou menos, porque começava a escola, e a gente foi morar na cidade de Itaporã. Eu morei até os 12 anos de idade lá. E nesse período, entre 6 e 12, eu assisti regularmente os meus pais se degladiando. É mesmo? Então, a violência... Isso traumatizou você, não? Não, e era grave, porque na verdade era comum os homens andarem armados, né? E meu pai, ele não batia na minha mãe, como se bate. Que bom, né? Mas ele pegava a arma e apontava a arma para ela, porque ele era extremamente ciumento. É uma violência. Então era uma também. violência psicológica pior do que a violência quando você agride fisicamente uma mulher. E aí você cresceu ali em Itaporã, com quantos anos você foi para o Rio de Janeiro? Aos 12 anos, a minha mãe resolveu pegar todos os filhos, colocou dentro de um ônibus e levou... Sem seu pai? Sem meu pai. A primeira hora sem meu pai. Colocou 6 filhos, 5 mulheres e um menino, 2 um bebê. Mas ela falou tipo assim, eu vou viajar, eu volto, ou saiu fugida? Ela saiu fugida. Saiu fugida. Na verdade, ela pegou todos os filhos, foi para casa de uma vizinha, comprou as passagens, juntou um dinheiro, comprou as passagens e a gente foi pro Rio de Janeiro. Mas no meio do caminho, saindo de Itaporã, meu pai entrou no ônibus. E eu fiquei muito feliz, porque eu não queria me separar dos meus pais. Porque as crianças, elas têm esse sentimento que é muito duro, né, de assistir a agressão física ou verbal, ou seja, ela qual for, entre os pais, porque eles não respeitam os filhos sofrem muito com esse tipo de violência, mas as crianças não querem que os pais se separem. Lógico. Então, quando meu pai entrou no ônibus, foi maravilhoso. Foram mais ou menos 5 dias de ônibus até chegar ao Rio de Janeiro. Nossa Senhora. Naquela época, estou falando de 1974, 5, por aí. As estradas não eram tão boas e o ônibus não era tão bom também. Tinha estrada de terra também nesse percurso. Estrada de terra, ônibus ruim. Durou em torno de 5 dias e a gente foi morar no subúrbio do Rio de Janeiro, ou seja, sair de uma vida orgânica, natural. Então, deixa eu só entender. Seu pai foi junto, então? Foi junto. E vocês moraram no Rio de Janeiro, então, com toda a família? Aí moramos no Rio de Janeiro com toda a família. Aos 12 anos de idade, quando nós chegamos lá, a minha mãe arrumou um emprego numa casa de família para mim e para minha outra irmã mais velha. Eu passei 3 anos trabalhando em uma casa de família para ajudar. Esse orçamento era importante para ela, o que eu ganhava era importante para contribuir. Luísa, se você é uma mulher linda, né, hoje, quando você tinha essa idade, você também era bonita. Como é que você lidava com isso? Como é que tinha assédio, né, de homens? Como é que era isso? É incrível, né? A pergunta que você fez é uma pergunta que eu faço hoje em dia, aos 50 anos. Há 57, aliás. Mas há mais de 50 anos que eu faço a pergunta, sim, eu sofri assédio porque eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, em Pilares, e eu ia para a casa dos meus pais, que era um outro subúrbio. E nesse trajeto de ônibus, sempre existiu o assédio dentro do ônibus, que é aquela coisa do homem encostar. Sim, tem até hoje, né? Que tem até hoje, exatamente. Então, assim, era um problema qualquer mulher que seja bonita, alta, mas não importa, ela é assediada dentro de condição hoje em dia. E aí você trabalhava, naquela época, hoje em dia. Né, já sofria esse assédio, as brigas continuaram em família no Rio de Janeiro? As brigas continuavam, sim, continuavam, mas aí meu pai já não tinha mais arma, as brigas eram mais verbais, e era triste passar o final de semana e assistir os meus pais regularmente brigando. Mas aí houve um período que minha mãe, ela decidiu tomar uma decisão, ela fez uma denúncia numa delegacia, meu pai passou a noite preso na cadeia, e quando ele voltou para casa, ele voltou manso. Mas aí deu uma mudada na coisa. Deu uma mudada porque ela pediu para ele sair de casa, e aí foi um ponto final, ela teve coragem. Ela passou durante mais de 20 anos sofrendo todo tipo de abuso. Meu pai era alcoólatra, então isso era uma coisa que agravava mais ainda essa situação. E ele acabou voltando para morar no Mato Grosso, mas eu já era adulta, já era casada, eu casei com 16 anos, e eu estava sempre preocupada. Isso eu queria te perguntar, quando você virou a chave, você saiu da diversidade e virou Brunet, porque o Brunet você não tinha? Eu não tinha, meu nome é Luísa Botelho da Silva do meu pai, que ele é cearense, e Botelho da minha mãe, que é descendente de espanhóis. E aí, com 16 anos, eu casei, porque eu achava que era uma oportunidade de poder começar uma vida como mulher casada, ser respeitada, ser Você casou para sair de casa, para se livrar daquela situação? Também. Foi uma fuga. Exatamente, uma fuga, né? Me senti segura e eu ia começar a trabalhar num salão de cabeleireiro, que é o que eu estou fazendo hoje aqui. Esse projeto, Mãos Empenhadas, é um projeto que leva ao meu primeiro emprego, que era como cabeleireira. Mas eu fui descoberta como modelo com 17 anos e eu comecei a trabalhar regularmente
e me tornei muito conhecida muito rapidamente. Então, deixa eu só entender. Primeiro você casou Casei com 16 anos. com 16 anos, Com um moço, depois... um moço de classe média alta, que morava na Zona Sul. Situação financeira boa, de classe média alta. Eu era uma Como é menina que você pobre conheceu do ele? interior. Eu conheci ele num posto de gasolina, que o pai dele era dono de uma rede de postos de gasolina, e o meu pai trabalhava no botequim de um desses postos de gasolina no subúrbio. Ah, entendi. Ele me viu e... Se apaixonou? Ele se apaixonou, mas eu não vi ele, só, sabe? Foi uma coisa assim muito rápida. E nesse mesmo dia à noite, ele perguntou pro meu pai quem era aquela moça, ele falou que era a filha dele, ele se convidou para ir na minha casa e foi me conhecer. Então foi muito aos poucos, eu comecei a namorar e mais ou menos 8 meses depois nós nos casamos porque meu pai pressionou e perguntou para ele qual E era... aí? Exatamente. Como é que fica, né? Exatamente isso. E ele muito bravo, então vamos casar. Então eu tinha 16 anos. Quanto tempo você ficou casado? Eu fiquei casada há 6 anos. 6 anos? É. Como é que era o primeiro nome dele? Ele chamava Gumercindo Gumercindo Souza Brunet. Brunet. Meu sobrenome que eu uso até E hoje. aí você adotou o Brunet como... Que na verdade a mídia que acabou adotando, porque é um nome mais simples, mais, enfim, melhor para escrever nas capas das 50 manchetes que eu E fiz. depois dessa separação, você negociou esse nome com ele? Falou, não, deixa eu ficar com o nome, vai devolver o nome. Como é que ficou isso aí? Não, eu acabei ficando e não tive nenhum problema. Acho que ele tem o maior orgulho Você é amigo de que... dele hoje? Sim. É? Sim. Tem um bom relacionamento? Tem um relacionamento tranquilo, assim, nada... E Luísa, e você conseguiu, com a experiência que você teve da diversidade na tua infância, na tua família, quando você teve a sua família, teve as suas filhas, você conseguiu ter um outro olhar para não repetir aquelas coisas? Com certeza. Eu acho que eu tenho uma filha, né, Yasmin, ela tem 31 anos, eu tenho um filho de 20. Eu tenho muito orgulho da maneira como eu eduquei os meus filhos, eles são pé no chão, sabem da minha história. Quando eles eram pequenininhos, eu contava a minha história de vida para eles, eles achavam que era uma historinha que eu inventava, mas eles começaram a entender que era uma história real, porque eu sempre fiz questão de mostrar de onde é que eu vim, das dificuldades que eu passei, e que a gente tem que se tornar sempre uma pessoa melhor cada dia. Então eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Então a maneira como eu eduquei eles foi com muita responsabilidade, com justiça, e com preceitos que eu acho que é de moral, que eu acho que é muito importante para você manter a família unida. Aí você modelou por quanto tempo? Eu modelei dos 17 aos 40, mais ou menos. Fui modelo exclusivo de uma marca da Dijon. Só sucesso. Eu me considero uma pessoa de sucesso no Brasil, dentro da carreira que eu escolhi a princípio, que foi a carreira de modelo, porque naquela época era difícil, porque as modelos eram consideradas mulheres de vida fácil. Sim. E eu era uma mulher casada, então eu trabalhava, ia para casa, lavava, passava, cozinhava, que é o que eu gosto de fazer até hoje, de cuidar da minha família, de fazer o jantar para os meus filhos, quando era casada com meu marido. Eu gosto de ser dona de casa. Então, o meu trabalho é uma coisa, eu sou de casa, eu sou uma mulher comum como qualquer outra. Nesse período que você separou e você modelava ainda, você teve algum outro relacionamento assim, de casamento, um relacionamento mais formal, não? Quando eu me separei do meu primeiro marido, eu tive um outro relacionamento, que fiquei com ele 24 anos, que é o pai dos meus filhos, que é o Armando Fernandes, que é durante 24. Quando eu me separei dele, eu fiquei 3 anos solteira e eu entrei numa relação, numa nova relação, e foi nessa relação de 5 anos quase que eu fui agredida fisicamente, moralmente. Então, eu queria abordar esse tema. Como é que começou isso? Começou numa brincadeira? Você falou, não, esse cara tá fazendo não é verdade. Como é que iniciou isso? Todo início de agressão contra a mulher, ela não percebe, porque é muito sutil. E às vezes as razões que você não quer ver é porque você gosta da pessoa, é porque você acha que a pessoa vai mudar, é porque você acha que você é culpada, e você vai deixando que a coisa vai minimizando, ela não minimiza, ela só aumenta. Então aconteceu algumas agressões, algumas falas no que diz respeito. Com agressões verbais? Começa com agressão verbal, depois empurrão, mas o último foi grave, porque ele me machucou bastante, inclusive quebrando 4 costelas e, enfim, chutes e tudo mais. E foi uma situação que eu falei, como a minha mãe fez, eu falei, agora chega. Isso não aconteceu no Brasil, fui fora do Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei decidida a colocar um ponto final nessa história, mas também não me calar, porque eu já era embaixadora do Instituto Avon para as causas femininas, e era um dever como mulher e como mãe, como cidadã e como pessoa mesmo de que com certeza. Era importante. Você consegue entender o motivo que uma pessoa consiga fazer isso nesse relacionamento que você teve? Por que se ele não gostava de você, te amava? Por que essa agressão? Porque você consegue entender emocionalmente? Então, que nós mulheres que trabalhamos com essa causa, né, no enfrentamento da violência, é tentar entender que chave que é essa, que mecanismo é essa que o homem começa a agredir a mulher. Quais são as razões? Qual que é o start que dá para ele poder agredir? A gente não conseguiu ainda saber qual é o start, mas eu acho que é uma série de coisas que vão corroborando para que isso aconteça.
Não existe um motivo único, são vários motivos. E as pessoas pensam muito também que isso acontece em classes sociais mais baixas. E não é verdade, são em todas as classes sociais, né? Todas as classes sociais, no mundo inteiro, não é só no Brasil. O Brasil é o 5º país, mas é considerado pela ONU uma epidemia global, a violência contra a mulher. E é um tema que se fala globalmente hoje em dia. Como vamos mudar essa questão do comportamento humano masculino. Eu, na minha opinião, acho que os homens deveriam ser tratados. Eu sou totalmente a favor da família, eu respeito, eu acho que é importante um homem na vida de uma mulher. Eu não rejeito um relacionamento novo. Sim, a família é a célula máter da sociedade, Exatamente. É onde tudo sai. Exatamente. Eu acho que a mulher é o pilar da família. Sim. O homem é responsável por esse pilar, por essa construção familiar, pela educação dos filhos. Eu acho que essa base familiar é muito importante. Então, assim, não sou contra os homens. O que a gente precisa é fazer com que eles entendam que essa forma de maltratar suas mulheres psicologicamente, emocionalmente, ou agressão física, verbal, ou mesmo até o feminicídio, não é correto, né? E a gente sabe que hoje em dia está enquadrado em crime de prisão que leva até 30 anos de cadeia. Então tem que ser repensado isso, né? A sociedade precisa ter... Se você tivesse tido a coragem, vou chamar de coragem, de ter denunciado ele antes, você poderia ter corrido menos risco de vida, sem dúvida, de morte, quer dizer. Sim, sem dúvida. Porque a agressão foi muito séria, né? Sim, mas acontece que, infelizmente, tem casos no Brasil, não estou falando do meu, de mulheres que fazem denúncia, tem medida protetiva, que o cara não pode chegar perto da mulher, às vezes está com tornozeleira, eles furam esse bloqueio e matam as mulheres. Então é muito difícil. Eu acho que as leis, elas são boas. A Lei Maria da Penha, a lei funciona super, não só para mulher, mas para homem também. Mas os homens ainda não respeitam como deveriam. Mas ainda bem que tem essa lei. E eu queria te fazer uma pergunta. Quando você sai à rua, quando você encontra as pessoas, fala assim, cara, você me inspirou a denunciar. Você, pela sua atitude, entendeu? Porque eu acho que não é fácil, entendeu? Porque você tem que se expor, você tem que quebrar um monte de barreiras, né? Você encontra essas pessoas e fala assim, você me ajudou? Muita. Quando eu fiz a denúncia, eu fui muito julgada. Era uma coisa impressionante como as mulheres... Porque você tem um pensamento machista aí, Sim, né? Sim, as mulheres machistas, elas te acusam elas acusam, assim, absurdamente, como se você tivesse provocado em você própria os ferimentos para você se dar bem, por exemplo. Principalmente tratando, no meu caso, de ser especificamente um homem que tem dinheiro. Mas hoje em dia o que me dá muito prazer, por exemplo, eu estive agora nos Estados Unidos fazendo palestra no Consulado Brasileiro. Tinha 100 mulheres de classe média alta, e no final da palestra, mais de 20 mulheres foram fazer uma denúncia. Elas são motivadas a fazer denúncia. Então, isso é maravilhoso, assim, poder falar para elas entenderem, assimilar e encorajar elas. Luiz, eu vou fazer uma pergunta para você delicada agora. A gente tem que pensar para responder essa pergunta, mas assim, numa equação de equilíbrio em que o homem agride a mulher, você acha que a mulher tem alguma parcela de culpa, ela promove isso ou não? Eu acho que todo relacionamento, quando existe briga, é múltiplo. Eu acho que a mulher também... se você está numa discussão, no calor da discussão, a mulher, ela provoca ou o homem provoca. Mas eu acho que não tem nenhum motivo para um homem, por exemplo, quebrar uma mulher. Quebrar 4 costelas, quebrar uma mulher no meio. Para pegar um machado e dar uma machadada na mulher. É evidente que o casal não briga sozinho, né? O ideal seria que quando começasse a brigar, ou ela ou ele saísse de casa. O ideal seria se eles dois entendessem que não dá para ficar mais junto e alguém separasse. Acontece que as razões que levam a mulher a ficar na relação e até brigando é insegurança. É porque ela gosta, é porque ela não tem um dia, é porque ela não tem como se manter financeiramente, por causa dos filhos. Então, N razões levam. Mas, evidentemente, que o casal tem brigas entre eles que poderiam ser minimizados. Mas nada justifica um homem agredir uma mulher fisicamente. E tem aquela coisa que a gente vê em novelas, vê em filmes, em que o homem agride e depois ele vai lá, não, meu amor, não vou fazer mais isso, existe essa coisa? Existe, claro, o clássico do relacionamento abusivo é esse, ele agride... É o amor e o ódio? Exatamente, ele agride, depois ele pede perdão e fala que nunca mais vai acontecer, e acontece de novo, e novamente ele agride, que eles chamam de lua de mel e o terror, lua de mel e o terror. Isso leva a mulher, ela até vicia esse tipo de relacionamento. Não exatamente viciar, mas ela acredita que ele vai melhorar. Porque uma neurose, exatamente, né? Uma aliança de neurose. Exatamente, ali. Porque ele fica tão gentil, tão amoroso, que ela fica... Ela puxa. Ai, que maravilha, agora vai mudar. Aí briga. Aí ele vai e volta, maravilhoso, dá flores, vai viajar. Aí ela fala, agora vai. Para mim ter carinho, tem que sofrer. Exatamente. É muito triste. Tá, e para a gente estar encaminhando para o final da nossa entrevista, queria que você falasse um pouco desse projeto, dessa ação do TJMS, através
Esse programa, né, criado Esse pela... programa maravilhoso. Queria que você me falasse sobre Eu acho o programa Mãos Empenhadas contra a Violência, eu já acho o nome lindo porque tem o nome da Maria da Penha no meio, né, que é Empenhadas. E ele é feito para ser difundido no Brasil inteiro, nos salões cabeleireiros ou ambientes em que a mulher fica para cuidar da beleza. A mulher brasileira é muito vaidosa. Tem as mãos da manicure, né? Exatamente, exato, também. E é justamente o que a gente está fazendo agora. Eu estou contando para você a minha história e você está me ouvindo. E você está me fazendo pergunta. É exatamente essa relação mútua de conforto, de confiança que você tem no próximo, você conta essa história. E esses profissionais, eles são preparados para falar, bom, mas você está vivendo uma relação abusiva, você não pode continuar nisso, você vai acabar sendo morta. Por que você não faz uma denúncia? Por que você não vai para casa da sua mãe? Ou por que você não busca a casa da mulher brasileira para você conversar com uma assistente social? Então, esse é o trabalho. Elas começam a encorajar a pessoa a tomar uma atitude. Exatamente. Ou mesmo, eu ouvi casos de cabeleireiros fazendo escova na cabeça da mulher, ver que a mulher está com a cabeça roxa, porque o marido agride ela na cabeça, que é um lugar que não aparece. E a mulher prefere falar para o cabeleireiro, para a manicure, do que falar para alguém da família que talvez não vai entender, vai julgá-la. Exatamente. E ali é uma coisa mais neutra, exatamente, você acha? Exatamente, com certeza. Ali ninguém vai julgar, até porque esses profissionais, eles são treinados, é um treinamento rápido, mas é muito eficaz, eles sabem como abordar. E se você conta para sua mãe, meu marido me bateu, minha filha, vai para casa, todo mundo faz assim mesmo, se você largar, outro pega. Então tem essa configuração errônea também, né, por parte de familiar, que é o julgamento. Tá bom, então hoje você é uma ativista dessa causa e empresária também. Eu sou uma empresária, eu tenho uma parceria que vai fazer 25 anos agora em agosto com a Avon, que é uma multinacional. E como ativista, eu estou muito feliz porque eu tenho feito um trabalho também, não só no Brasil inteiro, em vários estados do Brasil, mas agora eu estou fazendo para as mulheres migrantes na Europa, na Ásia e Estados Unidos. Eu vou para o Japão agora fazer 7 palestras semana que vem. Depois eu vou para Paris, para Londres, Milão, Veneza. Então, assim, já estamos terminando. Tá, já vamos terminar. É maravilhoso poder então, ter chegado a minha voz, ter chegado até a outros continentes. Então tá bom. Então, para encerrar, eu vou deixar você um convite para as mulheres que estão nos ouvindo aqui, para que elas, se estiverem passando por essa experiência, elas denunciem. Sem dúvida. E vá conhecer a Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa espetacular, uma casa aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que deveria ser replicada no Brasil inteiro. Ou seja, Mato Grosso do Sul está fazendo um trabalho espetacular, com homens, acompanhados de homens com H. Obrigado pela entrevista. Obrigada. Felicidades, tá? Obrigada. Valeu.